Quais são os nomes dados ao Egito? A palavra Egito, ela é latinizada. Na realidade, nem os egípcios chamam o Egito de Egito. Os ingleses chamam de Egypt e o português de Egito. Na realidade, o que os antigos egípcios chamavam o Egito era de Kemet, que quer dizer terra negra. Essa terra negra é a terra que fica no fundo do rio Nilo. Você sabe que o rio Nilo ele sempre tem cheias periódicas, e o que fez com que o Egito se tornasse a nação que ele é justamente aquela terra negra. O que acontece? O rio Nilo enche, ele se espalha pelas suas margens, e quando ele tem então a vazante, quando ele volta ao seu leito, essa lama ela fica nas margens, que permite então que se faça agricultura nessas margens, porque essas lamas elas são uma espécie tem humus, né? São uma espécie de adubo para que então se consiga plantar. Gente, é uma lama, é fedida, é horrível, é um negócio, e as pessoas, a gente passa pelas áreas de plantio, as pessoas com aquela lama até aqui assim, mas é um negócio que não dá para chegar perto, é um negócio muito fedido. Tá? Então a civilização do Egito, a gente pode se dizer que se criou em cima de uma lama cujo cheiro não é lá essas coisas. Ele também é chamado de Deheret, terra vermelha. Por quê? Porque a areia do deserto do Egito, aquela região ali do Saara, ela não tem a mesma cor que a areia da praia. Tá? A nossa areia da praia é meio branca, meio amarelada. Essa areia ela é um pouco avermelhada. Tá? Embora tenha muito pedra calcária que tem a cor amarela, mas a areia mesmo ela tem um tom bastante avermelhado. Né? Então por isso que ela se chamava Deheret. Tá? E Taui, que são as duas terras, né? O Alto e o Baixo Egito. Tem também Tameri, terra amada, ou Tanerhero, que é a terra dos deuses. Né? E na Bíblia, o Egito é chamado de Misraim. Na realidade, esse termo Misraim ele é utilizado pelos ocultistas em geral. Né? Existe um rito até na maçonaria que chama Memphis Misraim, né? Que é justamente que ele tem a origem no Egito. E a palavra, então, que nós chamamos de Egito, deriva do grego Aegyptus, né? Que se acredita, então, derivar do egípcio copta, não do egípcio que é falado lá, que eles falam árabe agora. Tá? E esse nome não era muito usado, mas os sacerdotes utilizavam muito, que é o Het-Katá, né? Mansão da alma de Ptah. E os habitantes atuais do Egito, o Egito de hoje, ele é chamado de Misr. Chamam de Misr. Bom, vamos falar um pouquinho do alfabeto hieroglífico. É claro que a intenção aqui não é dar aula de hieróglifo para ninguém, mas entender como é que esse alfabeto funciona. Ele é um alfabeto fonético. Ele é diferente do alfabeto chinês, que é de ideogramas. Esse alfabeto ele tem sons. Então nós temos lá a letra A, que é uma águia, a letra B, que parece um pé, a letra C é uma cesta. Todos aqueles desenhos então são formados em algumas letras especiais. Por exemplo, essa letra aqui, ela tem o som de Anr, né? Tutankhamon. Então essa letra faz parte do Tutankhamon, da palavra Tutankhamon. Anr, né? Tem Scarab, que é o escaravelho, e tem Wedget ou Vedget, dependendo aí da língua que se fala. Para que o hieroglífico era utilizado? O hieroglífico, essa forma de hieroglífico, ela era feita para se eternizar uma mensagem. Vocês lembram daquela sonda espacial, a Voyager, que foi mandada para o espaço? Ela, junto com essa sonda, não foi mandado um disco com diversos sons da Terra, com diversos desenhos. Né? Para que serve esse disco? Para falar com pessoas, com civilizações que não têm a nossa escrita, que não têm o nosso modo de pensar, e passar uma mensagem para ele. Então, o hieroglífico, o alfabeto hieroglífico, ele foi feito para se passar a mensagem para a posteridade. Então, ele foi feito para passar para a posteridade. Tá? Na realidade, quando vocês veem vocês forem no Egito lá e ver alguma palavra escrita dentro desse desenho, o que esse desenho lembra? Os franceses
passaram a chamar esse desenho de cartucho. Parece um cartucho de arma de fogo, né? uma bala de revólver, bala de escopeta. Né? Então, esse desenho, os franceses passaram a chamar de cartucho. Tá? Todos os nomes que ficam dentro desse cartucho são nomes de faraós. Então, se vocês veem lá em hieroglífico, João falou com fulano de tal. Se esse fulano de tal estiver dentro de um cartucho, ele é um faraó. Tá? Então isso identifica o nome da pessoa como sendo um faraó. Nesse caso aqui, é o nome da minha filha. Tá? Vocês já ouviram falar da Pedra da Roseta? Né? A Pedra da Roseta foi uma pedra descoberta lá pelos soldados de Napoleão, né, numa localizada chamada Roseta. Era uma pedra que tinha 3 inscrições. Uma inscrição era em grego, a outra era em uma língua chamada demótico, que é um egito cursivo, tá? É um hieróglifo, tipo assim, uma letra cursiva, e o hieróglifo comum. Baseado nisso, o que essas 3 mensagens traziam? Traziam um ode, uma homenagem a um dos faraós do reino dos Ptolomeus, né, que ele fez um desconto nos impostos. Ele fez uma pequena anistia de impostos para os cidadãos do Egito. Então todos eles espalharam essas estelas em todos os lugares do Egito. Então, se vocês quiserem, no meu site tem todo o texto desse completo. Então, no meu site ele tem lá um monte de coisa para baixar, tudo gratuito, tá? Com complemento das palestras que eu dou. Tá? Então, vocês podem ir lá, baixa esse texto, é um texto imenso, só endeusando o cara. Você é um fulano maravilhoso, lindo e tal. Grego eu conheço, demótico eu não conheço, hieróglifo eu não conheço, mas se eu sei grego eu posso sair comparando. Então um camarada chamado Champollion fez esse trabalho extremamente cansativo, extremamente complicado. Ele levou anos para conseguir decifrar os hieróglifos. Mas a língua que os egípcios utilizavam mesmo era isso aí, ó. É uma língua que surgiu lá na Babilônia, chamada cuneiforme. Com essas tabuinhas, os egípcios conseguiam se comunicar diplomaticamente com as nações ao redor deles. Tá? Então, o cuneiforme era utilizado para fazer comunicações diplomáticas, por vias diplomáticas. Bom, vamos começar falando então dos nossos faraós. Na realidade, vamos separar um pouquinho do Egito de hoje, do Egito daquela época. O Egito de hoje, a gente chega lá, não sei se vocês foram, mas é um negócio completamente... Tá, tem que ter muita coragem, porque é sujo, é poluído, o deserto é bastante devastado. Você sai de dentro da pirâmide de Keops, você olha, você tem um Pizza Hut na frente, assim, um negócio meio... Tá, não dá. A pessoa que chega lá, eu vou lá, né, fazer na atmosfera do Egito, fica meio complicado. Mas naquela época, o território, ele era uma savana, ou seja, ele era uma floresta, uma semifloresta. Né? E nessa floresta viviam todos os tipos de animais. Leão, rinoceronte, hipopótamo, era um pedaço da África, né, da parte do meio da África, era uma extensão da parte do meio da África. Não tinha camelo, não tinha cavalo. Cavalo foi surgir lá quando os íxos tomaram conta do Egito. E o camelo, muito mais tarde ainda, quando os árabes tomaram o Egito. Então o camelo, a imagem lá do deserto do camelo, o camelo nunca foi originário do norte da África. Não é. Ele veio da Ásia e foi importado para o Egito. Tá? Só para vocês. Porque Hollywood tem um problema sério. Hollywood, você começa a ver filme de Hollywood e começa a ficar um tanto quanto enganado. Porque eles começam a entrar na aventura e as inverdades históricas então começam a aparecer. Mas por volta de 6.000 a.C., então o território ele já tinha então adquirido essas características de deserto. Quer dizer, essa savana ela foi encolhendo um pouquinho para as margens do Nilo. Então como é que começou o Egito? Muito lá, antes de 6.000 a.C., algumas tribos começaram a viver ali às margens do Nilo. Por quê? Tinha água, podia se fazer plantação
tinha animal para se alimentar, então essas tribos foram se juntando, né, nas margens do Nilo. O que acontece? Acontece que entre o ser humano e entre o mundo dos animais, o forte sempre prevalece, né? Então alguns fortes foram unindo, né? Alguns líderes com capacidade, com bastante capacidade, eles foram unindo então essas tribos, e essas tribos então aos poucos começaram a formar o Egito. Um outro fator que fez com que os egípcios se fincassem naquele local é que existiam barreiras de proteção naturais, ou seja, para cá eu tenho deserto, para cá eu tenho deserto, para cá eu tenho deserto, para cá eu tenho deserto. Então, e aquele meio do Nilo. Então isso fez com que o país ele se firmasse naquela região por bastante tempo, por causa também dessas barreiras de proteção, né? Bom, com o tempo, essa comunidade então começou a se dividir em espates. Então, esses espates, cada um dos deuses do panteão do Egito que a gente conhece hoje, eles foram cultuados por cada um desses espates. Depois é que eles foram... Eles plantavam trigo, cevada, linho, fabricavam cerveja, pedra, cobre. Outra coisa, pedra e cobre. O cobre, ninguém tem muita certeza. A certeza que se tem é, naquela época, era pedra. Ou seja, naquela época o Egito vivia na idade da pedra polida. Então, com o tempo, eles foram desenvolvendo tecnologias de canalização e aproveitamento das cheias. Existem ruínas de verdadeiros medidores de cheias do Egito, de construção que eles faziam nas margens do Egito para medir o volume. Então existiam técnicos especializados em prever, segundo aquelas marcas, se a próxima cheia do Egito ia ser boa ou não. Ou seja, então o Egito vivia numa situação não muito certa. Por isso que essa nação ela teve muitos altos e baixos, porque dependia quase que exclusivamente da regularidade das cheias do Nilo. Nós vamos ver com o decorrer da palestra que todas as vezes em que o Egito decaía, era alguma irregularidade nas cheias do Nilo. Vamos falar um pouquinho dos deuses. Todo o panteão, toda a nação, todo o povo, ele tem uma história, né, que começa então do começo do mundo. Os egípcios também tinham. Agora, se vocês começarem a olhar o Gênesis e olhar essa história e começar a traçar paralelo, vocês vão ver ou copiaram ou teve o início em comum. Então o que acontecia? No início havia somente a água, que era a deusa Nun. Então certo dia emergiu uma colina dessas águas. Em algumas épocas essa colina foi chamada de Hermópolis, né? Uma colina que se ergueu, quer dizer, surgiu da água, surgiu a terra. Bom, em cima dessa colina existia uma flor de lótus com um brilho dentro dessa flor de lótus, né? Com uma forte claridade vinda dentro. E as pétalas abriram, revelando então Atom, ou também chamado de Ra, ou também chamado de Amon, ou também chamado de Amon-Ra. Por que tem três nomes? Eu estou falando de um período de 6.000 anos. Então, as coisas nunca conseguem ficar iguais durante 6.000 anos, né? Sempre muda alguma coisa. Tá? E essa lenda, se vocês lerem, procurarem da literatura, vocês vão ter versões diferentes. Quer dizer, o miolo, o caminho principal, ele é o mesmo, só que existem algumas variações, porque é muito tempo para uma lenda só ficar viva. Então o que acontece? Vendo que ele precisava povoar Hermópolis, Ra então começou a se masturbar. De seus sêmen surgiram Shu, que é o ar, Tefnut, que é a umidade, e os deuses se reconheceram como tais e desejaram mais. Então da boca de Ra, Shu gerou Nut. Tefnut gerou Geb, o deus da terra. Geb e Nut se uniram e geraram as irmãs Isis e Neftis e os irmãos Osíris e Sete. Aí já começa a dualidade. Aí já começa aquela ideia de bem e mal, do bonzinho e do malzinho. Então nós temos aqui Isis, que representava o lado bom, ou o lado direito, e nós temos Neftis, que era o lado esquerdo, da mesma forma de Osíris, né, que é o lado direito, e Set, que é o lado esquerdo. Agora, eu não gosto de falar a palavra demônio,
que no Egito não existia essa ideia. O que existia era todo o Deus mais indo para o lado do mal, ele na realidade, eles tratavam esse Deus não como o demônio é tratado hoje pelas religiões cristãs, né? Vai de reto, sai daqui. Não. Eu diria assim no nosso linguajar que o egípcio ele tentava levar o demônio na conversa, sabe? Ele dava oferendas para Sete, inclusive teve um faraó que adquiriu o nome de Sete, que foi Sete, pai de Ramsés II. Os egípcios não tinham essa ideia de mal, completamente mal. Né? A ideia é lado direito, lado esquerdo, né? Ou vice-versa. Bom, então Ra governou a raça humana, mas os humanos o abandonaram, então ele gerou Sekhmet. Sekhmet, gente, é outra também deusa um tanto quanto má, eu diria. Que Sekhmet é uma deusa que tem a forma de leão. Eu diria que Sekhmet e o signo de leão, eles têm mais ou menos algumas características parecidas. Para você ter uma ideia, essa história aqui de Sekhmet é o seguinte: Ra, ele foi um bom governante para a raça humana. E o que a raça humana fez? Começou a se rebelar contra Ra. O que Ra fez? Ele criou então a deusa Sekhmet, falou com Sekhmet assim: vá lá nos seres humanos e sai matando os seres humanos até a hora que eles passarem a me obedecer novamente. E Sekhmet, então, ela começou a sair e saiu matando os seres humanos. Só que ela começou a ficar viciada na morte. Ela começou a gostar do sangue humano. Diz a lenda que ela matava as pessoas, deixava o sangue no chão de um dia para o outro, para o sangue ficar bem, digamos, podre, para ela beber o sangue. E Sekhmet então saiu do controle de Ra. E o Ra, o que eu vou fazer? O que o Ra fez? Ele conversou com os outros deuses: o que nós vamos fazer para controlar Sekhmet agora? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos misturar cerveja com sangue. Ela vai tomar o sangue, ela vai se embebedar e vai dormir e a gente pega ela. Então foi o que foi feito. Eles misturaram cerveja com aquele sangue, ela se embebedou, então eles conseguiram aprisionar Sekhmet. Uma outra lenda bonita também, que tem também algumas variações de autor para autor e de época para época também, é a lenda de Ísis. O que acontecia? Ra era o imperador dos seres humanos. E Ísis queria esse lugar do Ra. E Ísis era a feiticeira, ela conhecia truques de magia, truques para enfeitiçar. O que ela pensou então para tomar o trono de Ra? Todo o faraó, ele tem um nome secreto. E se alguém descobrir esse nome secreto, no caso aí de Ra, tinha direito de destroná-lo. Então Ísis começou a tentar tirar o nome secreto de Ra. E ela conversava com Ra: me fala o seu nome secreto. Você está louca? Não vou falar o nome secreto. Então o que Ísis fez? Ela pegou uma serpente, transformou num cajado, e Ra, num dos seus passeios, ele acha aquele cajado, pega o cajado para poder se ajudar a caminhar. Ra já não estava muito novinho naquela época, já estava um pouquinho passadinho. Ele começou a andar com o cajado. Esse cajado se transformou então numa cobra e o picou. Ra caiu doente. Ísis chegou para Ra e falou: Ra, só eu posso curar a tua doença, agora você vai ter que me dizer teu nome secreto. Ah, não vou dizer. E como Ra estava quase morrendo, ele falou o nome secreto para Ísis. Ra então perdeu o direito ao trono, mas só que Ísis era mulher. Mulher não podia assumir o trono. O que ela fez? Pegou o irmão, Osíris, se casou com ele, e Osíris então passou a governar a terra em nome de Ra. Mas o Osíris, ele tinha um irmão, bonzinho, chamado Set. Set então queria tomar o trono de Osíris. O que Set fez? Mandou construir uma caixa toda enfeitada com ouro, pedras preciosas, exatamente do tamanho de Osíris. Botou lá um colchãozinho macio. E durante lá uma festividade, Osíris estava lá no seu trono,
E Sete então fala para Osíris assim, fala para as pessoas, olha, eu construí aqui uma cama, tá? Se alguém couber dentro dessa caixa, dessa cama, vai ficar com a cama de presente. Todos foram, ninguém coube na cama. E Osíris, como ele era o rei, né, ele ficou por último. Quando ele entrou por último, coube exatamente o que Sete fez junto com seus asseclas. Pá, fecharam, pregaram a caixa, lacraram com chumbo, pegaram a caixa e jogaram no rio Nilo. Sete então passou a governar a terra nessa época. Então foi uma época terrível, né? Sete ele era um déspota, e Ísis, sabendo disso, então ela começa a fazer uma jornada atrás. Olha, essa jornada, gente, uma palestra não dá para contar. Porque é um negócio, é uma história linda, maravilhosa, está no meu site, é só baixar. Tá lá porque está lá toda completinha, é uma história linda. O que acontece é que ela vai, né, e nessa procura que ela vai atrás do caixão de Osíris, ela começa a ter uma série de aventuras paralelas, é muito bonito, é muito bonito. Para resumir, ela vai então, acha o sarcófago de Osíris. Quando ela abre, Sete descobre que ela abriu o sarcófago de Osíris. O que Sete faz? Toma o sarcófago de novo dela e sai esquartejando Osíris em diversas partes e sai espalhando as partes pelo mundo. É outra odisseia da Ísis para pegar pedaço por pedaço por pedaço. Ela conseguiu. Ela montou Sete inteirinho, mas ficou só faltando uma parte do corpo de Sete. Adivinha? Né? Ficou faltando o falo de Osíris. Então o que ela fez? Ela pegou o barro do Nilo, moldou esse barro do Nilo com o falo de Osíris, da mesma forma que era, e colocou em Osíris. Só que Osíris, ele não estava muito bem, ele estava morrendo, né? Ele foi esquartejado. Então o que Osíris fez? Tocou Ísis pela última vez, e ele então veio a morrer e foi para o país dos mortos, e Ísis então se engravidou com esse toque. Né? Dessa gravidez nasceu quem? Horus. Nasceu Horus. Horus então ele desafia Sete nessa luta. Sete fere o olho de Horus. Tote, ele era um curandeiro. O que Tote fez para curar Horus? Ele pega, põe um novo olho em Horus, só que esse olho ele passou a ter, além da visão, ele passou a proteger Horus contra ataques. Está aí a lenda do olho de Horus. Tá? Ele passou a ser uma defesa maior para Horus. Horus, então, com esse olho, ele então destruiu Sete e assumiu o trono do Egito. Tá? Essa é contada assim muito rapidamente, muito resumidamente. Isso eu já falei. Sete toma poder matando Osíris, aí vai. Bom, vamos falar um pouquinho de alguns deuses egípcios, não todos, alguns. Vou falar de Anubis, que é o deus dos mortos. Ele foi a primeira múmia do Egito. Em todo ritual de mumificação de cadáver, sempre tem uma pessoa que se veste de Anubis. Senão esse cadáver ele não consegue então ter a segunda vida tão preconizada pelos egípcios. Nós temos Amon, que é o deus principal, que traz a vida para o Egito. Nós temos Bastet, que é uma gata, deusa da fertilidade. Essa trindade, Shu, Geb e Nut. Né? Então nós temos Shu, que é o deus do ar e da luz. Geb é o deus da terra e Nut é o deus do céu. Nessa representação nós podemos ver que ela está com estrelas. Né? Na realidade, quando o egípcio olhava para o céu, ele olhava para o corpo de Nut. Então temos Hathor, que é a deusa do amor. Nós temos Horus, que era o deus do céu, também o deus da magia, o deus da inteligência. Ísis,
que é a deusa do amor, e a deusa, ela é uma feiticeira. Talvez esse casamento às vezes nem se consumasse. Mas por que existia essa união do irmão com uma irmã? Embora só o homem pudesse ser faraó, a linha de sucessão ela tem que vir pelo lado materno. Então, às vezes, alguns casavam com irmãs para legalizar esse casamento, para fazer esse casamento ser justificado. Por exemplo, a irmã era a filha da primeira esposa do faraó e esse homem era filho da terceira esposa. Então, quem tem preferência? Se a primeira esposa tivesse filho homem, mas como não tem, tem que ser o filho da terceira esposa. Mas para ele validar esse casamento, ele tem que se casar com a filha da primeira esposa. Então, toda essa... Vocês notem bem que o judaísmo também... Se vocês começarem a anotar a história do Egito e ver a história do judaísmo, vocês vão ver que tinha muita coisa parecida. Porque o que determina um judeu? Um judeu, ele só é judeu se ele for filho de ventre judaico. Moisés não ficou lá no Egito fazendo a provinha dele à toa, né? Quando ele trouxe toda essa ideia. Então nós temos lá Hnum, que é o deus da criatividade, das águas do Nilo. Nós temos Maat, que é a minha deusa preferida, que é a deusa da justiça e do equilíbrio. Qual era a função do faraó do Egito naquela época? A função do faraó do Egito era manter Maat, ou seja, fazer com que tudo ocorra de forma justa, né? De forma perfeita, que tudo corra de acordo. Né? Quando as enchentes do Nilo elas perdem a sua regularidade, é que Maat não está satisfeita. Então, a deusa Maat é a deusa da justiça, a deusa da verdade, é a deusa da retidão. Nós temos Osíris, né, que eu já falei dele. Nós temos Ptah, que é o deus das artes. Ra, deus do sol. Set. Set, então, é o deus da tempestade, maldade, violência e desordem. Tem a cabeça de um animal, mas isso não é identificado. Só que Set também era deus dos médicos. Então tem essa dualidade, essa forma do Egito lidar com as coisas. Então Set, ele é ruim, mas vamos aproveitar o lado bom dele. Então era mais ou menos essa era a ideia do egípcio. Né? O mal, ele não é realmente mal. O mal é o outro lado das coisas. Nós temos Sobek, que é o deus da paciência, embora tenha uma forma de crocodilo. Né? Tot, que é o deus da sabedoria, do conhecimento, das artes mágicas. Sekhmet, né? Eu já contei então a lenda de Sekhmet. Apis é interessante porque o Apis ele existia. Existia um templo para Apis. Era um touro, que eles escolhiam um touro que preenchia requisitos que os egípcios queriam para ser Apis. Então Apis sempre existiu. Quando morria, eles arranjavam outro. Mumificavam, não, Apis tratavam como um deus. Vamos falar um pouquinho da parte boa do Egito. Os egípcios já praticavam a circuncisão muito antes de Moisés. Então, quando Moisés, quando ele fez com que o povo do Egito fizesse a circuncisão, baseado aí no costume egípcio. Agora, para que é que os egípcios faziam a circuncisão? Vejam bem, gente. Numa época, principalmente no povo hebreu vagando pelo deserto, durante 40 anos, a água para tomar banho era artigo de luxo. Ninguém tomava banho. E os homens ficavam mantendo relações sexuais, normalmente. Então, havia um grande número de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o que Moisés instituiu? A circuncisão. Como medida de higiene. Então, essa era o motivo de se praticar a circuncisão naquela época. E o egípcio, ele era o povo mais limpo que se tem conhecimento. A mumificação. A mumificação é uma arte que poucos povos
Tiveram conhecimento. É claro que os egípcios tiveram uma ajuda do clima, de alguns minerais que eram abundantes. Naquela época o sal, né, ele era muito abundante, então ele dava para se mumificar. Dizem os historiadores que o negócio começou dessa forma. Enterraram um camarada lá no deserto, lá é muito seco, onde não tem água, não tem bactéria, o corpo se conservava debaixo de calor, falta d'água, o corpo acabava se conservando. Então eles começaram a utilizar essa forma de caminho para a mumificação. O que é a mumificação? É o ressecar o corpo, tirar a água. O que eles faziam? Pegavam um cadáver, enchia de sal, deixava ele durante um tempo coberto de sal, e ele ressecava, tiravam um sal, então faziam todo aquele trabalho de mumificação. É claro, tinha outras formas, tinha outros métodos também, né? O que eles faziam? Eles sabiam que as vísceras ajudavam o cadáver a apodrecer. Então o que eles faziam? Retiravam todas as vísceras, secavam essas vísceras e colocavam em canopos, que eram os vasos de cerâmica. Então lá, um vaso tinha o cérebro, outro tinha o coração, outro tinha o pulmão, então de uma série de vasos. Então deixavam e enchiam o corpo com sal e fechavam. O cérebro, eles pegavam uma pequena talhadeirazinha, enfiavam no nariz, davam uma batida com o martelo, quebrava esse osso aqui, que é o osso ióide, e tirava pedacinho do cérebro, pedacinho por pedacinho, através desse orifício aqui. Dava um trabalho tremendo. Tá? Nós vamos ver depois, com o passar dos anos, né, com o Egito ficando já entrando em decadência, as múmias, elas já não ficam totalmente sem cérebro, já surgem alguns vestígios de cérebro, quer dizer, já o mumificador já não tira todos os cérebros, já não capricha. Mas isso também é um grande exemplo que o Egito começou a definhar. O egípcio considerava cabelo a coisa mais imunda e suja que existe. A maioria era careca, raspava todos os pelos do corpo. Eles só utilizavam o cabelo em ocasiões muito especiais, em que eles colocavam uma peruca e um pedaço de cera de abelha misturado com perfume, colocavam em cima, que essa cera de abelha ela ia se derretendo e espalhando perfumes. Eles faziam barba e não usavam cabelo. Vocês terem uma ideia de como eles... Era muito comum naquela época uma substância chamada natrão. Ele é parecido com um bicarbonato de sódio. Eles já conheciam as propriedades bactericidas desse natrão. Uma vez por ano, seja ele pobre ou rico, todo o egípcio, ele tirava todos os móveis da casa e lavava a casa todinha com natrão. É desinfetar a casa. E bactéria naquele tempo não se conhecia, mas eles sabiam que isso melhorava a saúde deles. Veja bem, gente, no deserto eu não tenho geladeira, as coisas estragam de forma rápida, o porco era criado em chiqueiro, comia qualquer coisa, né? A comida kosher ou kasher, os egípcios já tinham esse conhecimento. Vocês já ouviram falar de comida kosher ou kasher? É aquela comida judaica, né, em que você não pode comer peixe sem escama. Peixe de couro é proibido. Por que peixe de couro é proibido? Porque o peixe de couro está sempre no fundo do rio, comendo aquelas besteirinhas que estão lá embaixo. Né? Por que o crustáceo é proibido? Porque ele está sempre comendo dejetos, né? Então, por que porco é proibido? Porque naquela época o porco era criado em chiqueiro. Então tem todo. Por que camarão é proibido? Olha, já pensou de comer camarão no deserto? Tá? Então, sem geladeira? Essa é uma maravilha, né? Não misturar leite com carne. Então, uma série de preceitos que vieram também do Egito, ou aprendidos por Abraão, ou aprendidos por Moisés. A medicina. Pode ir. Egiptólogos da Universidade de Manchester estão querendo provar que os egípcios precederam Hipócrates em 1000 anos. Existem manuscritos, alguns papiros, que ditam que os egípcios tinham pleno conhecimento, tinham uma farmacologia bastante própria deles, já conheciam o poder dos vegetais, dos minerais,
E praticavam pequenas cirurgias. Esse crânio com o furo aí foi descoberto lá, e está aí os especialistas afirmam que essa pessoa conviveu, ela viveu com esse buraco daí, ela não morreu. Então, dizem que foi uma pequena operação cirúrgica que foi feita nessa pessoa, e eles conheciam resinas, metais, conheciam antibióticos, tratavam feridas, enxaquecas, cancros, perturbações ginecológicas, aborto, conheciam a circulação sanguínea e conheciam o papel do coração. Tá? Eles conheciam laxantes, conheciam remédios para cólica, artrite, remédio para verme, soro antiofídico, conheciam anestesia, gente. Eles tinham um conhecimento de cobras, um conhecimento da área um conhecimento ofídico, né, muito grande. Existem 14 rolos de papiros sobre medicina, datando aí do Médio Império, contendo referências ao Antigo Império em variados estados de conservação que diz isso tudo aí. Tá? Então está vendo aí uma pequena revolução na época. Vamos falar um pouquinho do histórico? Então nós temos aí 3400 AC, entraram alguns povos vindo do Delta, começaram então nessa época a usar hieróglifos, começaram nessa época já a usar calendário, tinham conhecimento da matemática, medição de terra, cálculo de colheitas, e essas pequenas aldeias, elas já começaram a se unir, já começaram a virar um país só, né? E essas aldeias começaram a se chamar nomos. Então nós temos aí a formação do Alto Egito e do Baixo Egito. Então nós temos a Hedjet, que é a coroa do Alto Egito, em que o faraó do Alto Egito usava. Temos a Deshret, que é a coroa do Baixo Egito, que o faraó também usava. Quando isso foi unificado, o faraó, o que ele fez? Ele colocou uma dentro da outra e passou a usar a coroa das duas terras. Então nós temos aí uma ideia de onde era o Baixo Egito. Então nós temos aqui, Baixo Egito, a capital Mênfis, né? E aqui, daqui desse meio para cá, nós temos Alto Egito com a capital Tebas, né? Até a primeira catarata. Então, nessa época só se conhecia, o Egito iria até a primeira catarata. Na segunda catarata são os famosos inimigos deles, milenários, que eram os núbios. Alguns de vocês já viram aí o Rei Escorpião? Filme? Tudo mentira. Primeiro, arco e flecha os egípcios não conheciam. Metal, male o cobre, mas tem muita gente que afirma, muitos cientistas que afirmam que nem o cobre eles conheciam. Tá? Então, na realidade, nessa época, o Egito estava na idade da pedra polida ainda. Dizem que nem roda eles conheciam. Nem roda eles conheciam. E existe, por que o filme fala Rei Escorpião? Existe uma referência numa massa cerimonial de calcário, lá de Heracópolis, de um rei, nós vimos um rei, e uma imagem de um escorpião muito pequenininha. Aqui assim, essa massa cerimonial afirma que esse homem, ele juntou, ele uniu o Alto Egito. Ele não uniu as duas terras, ele só uniu o Alto Egito. Pegou aquele monte de aldeiazinho e uniu. Só. Foi isso que ele fez. Ele não foi faraó, ele foi apenas um general. Então esse é o tal rei escorpião, que as pessoas dizem que nem rei ele foi. Começa aí nessa época, por volta de 3050 a.C., os reis semimíticos. Nós temos Narmer, também conhecido como Menes. Esse sim pegou o Alto Egito, o Baixo Egito, unificou e usou as duas coroas. É isso aí, Menes. Existem alguns manuscritos que falam que Ptah e alguns deuses, na realidade, eles foram faraós antes de Menes. Isso não existem provas disso, existem suposições de que existem, esses deuses na realidade foram faraós. Mas isso não está bem provado. O Horus, então, ele passa a se tornar o deus chefe da monarquia egípcia. Por quê? Porque o deus de quem ganhou passa a ser o deus, o maior deus. Tá? Então são os sucessores aí de Menes, Horá, de Jet, esses são os sucessores de Menes. Vamos então para a segunda dinastia.
onde nós temos esses reis aí, tá? Hotepsemi, Nebre, Nemetetsep, Cachirremo, isso tudo ainda da pedra, né? Os reis sendo enterrados em mastabas, que eram monumentos de forma trapezoidal, né? Ali muito simples, tudo muito... Nós temos então a terceira dinastia, que aí já começa o negócio a ficar bom. Um faraó chamado de Djoser. Os seus sucessores são esses aí, Sekhemkhet, Kaba, Neferkare e Huni. Mas Djoser, ele era um cara que fez um negócio interessante. Ele tinha um auxiliar, um camarada que era médico, que era engenheiro, que era advogado, que era tudo, tá? Chamado Imhotep. Cuidado com aquele filme da múmia, aquele cara que está lá não tem nada a ver com o Imhotep da história, né? O bandido da múmia lá, a múmia, os caras chamavam-se Imhotep, não tinha nada a ver. Tá? Esse Imhotep é uma das, digamos assim, encarnações de quem? De quem? Tote? E de quem mais? Um cara chamado Hermes, 3 vezes grande, né? Também conhecido como Hermes Trismegisto. Né? Então, Imhotep, ele teve uma importância muito grande. Ele era um engenheiro, ele era o braço direito do faraó. O túmulo de Imhotep, ele superou, né, em magnificência alguns túmulos de muitos faraós, tá? De tanta importância que ele teve. Ele era extremamente amado, tá? Ele conhecia a alquimia e ele dizem alguns ocultistas que ele era iniciado em algumas ordens atlantes. Tá? O que Imhotep fez? Chegou perto de Djoser e falou assim: Djoser, eu consigo fazer uma tumbinha melhor para você. O que ele fez? Ele pegou as mastabas, que eram, né, trapezoidais, e começou a colocar uma mastaba em cima da outra. E construiu a pirâmide de Djoser. Foi aí então que surgiu a primeira pirâmide que se tem história, gente. Foi essa pirâmide de Djoser, bolada por Imhotep. Tá? Então essa aqui é a localidade de Saqqara. Sabe por que essa foto está assim? Porque eu entrei, isso aqui é uma máquina fotográfica com filme. Eu tinha entrado na pirâmide de Quéops e saí, velou todos os meus filmes. Eu tive que contratar um especialista para recuperar. Tá? Então isso aqui é um filme recuperado. Vocês teriam uma ideia da... Tá? Então, ele começou a construir pirâmides. Essa aqui são os restos também de uma das pirâmides de um sucessor de Djoser. Né? Só que o que acontece? Com o tempo ela foi se desgastando e ficou esse monte de qualquer coisa aí, mas isso aí era uma pirâmide. Na localidade de Saqqara vocês vão ver diversas pirâmides desse tipo, em diversos estados de conservação. Vamos lá, vamos para a quarta dinastia, que são aqueles caras que interessam muita gente, que são os construtores de pirâmide. Então nós temos Snefru. O que Snefru fez? Ele pegou aquela pirâmide que estava em degraus, do Djoser, e falou assim: eu vou dar uma alisada nessa pirâmide. Então construiu uma pirâmide, não uma coisa de degraus. Então o que ele fez? Ele fez uma tentativa, ele fez a primeira tentativa de construir uma pirâmide. Começou a construir. O que acontece? O peso dessa primeira pirâmide começou a ceder, o meio da pirâmide cedeu, ela caiu sobre si mesmo. O que ele fez? Notem aqui que há uma descida de ângulo abrupta aqui. Ele, para não pesar muito o meio da pirâmide, ele fez ele abriu o ângulo para poder terminar a pirâmide. Ficou aquela coisa tosca ali. Bom, tá? Snefru olhou para aquele negócio e falou: isso aí não é pirâmide. Vamos tentar construir outra vez. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou fortificar a parte de dentro dela. Vou pegar granito e vou fazer a parte de dentro super forte. O que acontece? A parte de dentro fica boa, mas a de fora cai. Né? Por quê? Porque ele ainda não tinha chegado exatamente às proporções ideais da pirâmide para ela poder ter o equilíbrio para não cair. Até que chegou uma hora, de tanto ele tentar, ele conseguiu. Então essa aqui foi a primeira pirâmide que nós
conhecemos como pirâmide, construída por Snefru. Tá? Pirâmide com todas as medidas que ela tem direito. Tá? Bom, Snefru tem um filho chamado Khufu. O nome do cara era Khufu. Quéops foram os gregos que chamaram. Tá? O cara chama Khufu. Tá? O que Quéops fez? Resolveu construir uma pirâmide. Quéops tinha um filho chamado Gedefre, que tinha outro filho chamado Cafre, não é Kefren, Kefren é coisa de grego, que teve um outro filho chamado Mencauren, que também não é Miquelinos, Miquelinos é coisa de grego. O que ele fez? Ele construiu, então, a maior pirâmide que se tem notícia, que foi, nós conhecemos como pirâmide de Quéops, que está no meio dessas três aí, depois eu vou dizer para vocês qual. Quéops, tenha em mente, é a maior pirâmide do mundo. Vai. Qual das três é Quéops? Qual das três é Quéops? Alguém arrisca? A de trás. Do fogo. A de trás. Essa aqui é Quéops. É a maior pirâmide que tem. Por que ela está pequena aí? Porque ela foi construída num lugar mais baixo. Por quê? Kefren, o neto dele, usou a cabeça. Falou assim, eu não vou construir essa pirâmide toda. Eu vou fazer o seguinte, vou construir num lugar mais alto, entendeu? Eu vou ficar mais alto que ele, vou ficar mais alto do que ele. Então foi essa a ideia de Kefren, né? Miquelino já foi um pouquinho, digamos, preguiçoso, né? Tá? Ele construiu uma piramidinha. Aqui, Kefren, é fácil de saber, ela tem esse resto, porque na realidade essas pirâmides aqui elas foram descascadas, tá, gente? Elas tinham um revestimento liso, que dizem alguns autores que ela brilhava ao sol, de tão liso que era. Mas esse revestimento ele foi depredado, né? Então sobrou um pouquinho desse revestimento lá na pirâmide de Kefren. Então nós temos aí Quéops com toda a sua magnificência. E o que acontece aqui? Como é que Quéops é construído? Olha a cor dessa pedra aqui. Essa pedra ela é conhecida como pedra calcária, que os ingleses chamam de limestone. Tá? Pedra calcária, por isso essa cor meio amarelada. Mas o centro dela era um granito, chamado granito vermelho, de extrema dureza, e cortado de uma forma tão perfeita que eles se encaixam um no outro assim, e você não consegue passar uma folha de papel, você não consegue enxergar a união, você tem que olhar muito de perto para você ver a união das pedras. E eram pedras do tamanho dessa sala, gente. De granito. Hoje, com todo o equipamento que nós temos, nós não conseguimos mover uma pedra dessa. É muito complicado. Quem é engenheiro aí sabe. Não se consegue, não existe equipamento que consiga mover uma pedra dessa. Os caras não conheciam a roda, os caras não conheciam o metal, gente. Você imagina cobre, faz uma talhadeira de cobre, a primeira pancada que você dá na pedra, ela bom, né? ela cede. Como é que os caras fizeram isso? Tá extremamente complicado. Tá? Aí vem, né? Extraterrestre. Eu vou mostrar para frente três teorias interessantes. Continuando aqui, essa aqui é a entrada da pirâmide chamada Grande Galeria. Tá? Então, é a única parte da pirâmide que a gente pode ficar em pé, tá, gente? Tirando lá a sala do faraó, isso aqui deve ter aqui uns 10 metros. E isso aqui que eu estou falando, isso aqui é granito vermelho, gente. Tá vendo? Tá? Fica no meio da pirâmide. É claro que esse corrimão foi colocado agora, que não existia. Né? Então, mais ou menos essa é o raio-x da pirâmide. Então nós temos aqui uma entrada que é por aqui, na realidade essa entrada não existe, tá? Essa entrada foi esburacada por alguém que não se sabe quem. Tá? Há muito tempo atrás. O que os estudiosos dizem é o seguinte: houve uma primeira tentativa de se colocar a tumba do faraó aqui. Mas acho que Quéops mudou de ideia, ele resolveu com o tempo colocar a tumba aqui. Mas depois ele mudou de ideia novamente, colocou a tumba aqui e é o lugar onde ela realmente ficou. Tá? Então aqui você desce por aqui, isso aqui, gente, você passa rastejando. Isso aqui você não consegue ficar em pé. Um calor, um negócio, olha, quem tem claustrofobia não entra. Porque o negócio é apertado, é sujo e é quente. Tá? Por mais frio que esteja, hein? Por mais frio que esteja. Eu me molhei todo.
Tá? Entrei aqui, fui até aqui, aqui não tem nada, gente, aqui só tem escavações recém-feitas, não tem nada terminado. E por aqui também não encontra muita coisa não. Por aqui, você sobe, olha ali esse local da pirâmide, exatamente o meio. Exatamente o meio. Aqui, gente, dá para fazer vivência fácil, fácil. Se sentar e fechar os olhos, olha, gente, dá. Dá o que eu fiz. Dá. Não precisa de nada, nenhum indutor, nada. É um negócio. Olha, gente, eu era uma pessoa quando entrei e fui outra quando saí. É um negócio. Eu recomendo a vocês o seguinte: vão, nem que seja uma vez na vida, é o lugar para ir. Para quem gosta, é o lugar para ir. Nem que seja uma vez na vida. Eu vim na busca de quem sabe falar com o senhor no sentido da resposta para uma coisa que aconteceu comigo dentro da pirâmide. Dentro daquela câmara onde há aquele túmulo, que aparece uma foto, eu levitei nesse lugar, eu saí do chão. E as pessoas que estavam em volta, uma me puxava assim para baixo, a outra, mas eu fiquei mais ou menos assim, tanto que depois você volta, né? E até hoje eu procuro entender o que aconteceu. Se você esvaziar a cabeça, qualquer coisa acontece. E outra coisa, você fala isso para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Já existem alguns estudiosos fazendo testes com pirâmides, e nesses testes eles já colocaram, por exemplo, pedaços de carne dentro da pirâmide, colocaram uma fora, sem cuidado nenhum, a de fora apodreceu, a de dentro não. Então, isso vocês podem fazer, só construir uma pirâmide dentro. As medidas são exatas, o posicionamento dela tem que ser exato. Façam essa experiência, gente, não é mentira. E eu vou te dizer, nenhum cientista explica. É uma energia que faz... Ninguém explica. Tá? Ninguém explica. Tá? E olha, gente, eu sou um crente nisso aqui, porque eu tive lá e vi. Tá? Ela falou que levitou tranquilamente. Se você fizer por onde você levita. É uma coisa, olha, eu saí de lá, gente, meus poros abertos, todo encharcado de suor, e estava frio, era janeiro, a temperatura devia estar fazendo ali uns 10 graus, 9 graus, estava frio, eu estava molhado de suor e assim, ó, eu não dormi aquela noite, eu virei na cama e não consegui dormir. Eu levei uns 5 dias para sair fora do efeito. É claro, uns são mais sensíveis que outros, né? Mas eu tive essa sensação. Então nós temos aqui, então, terminando a quinta dinastia, que foi Userkaf, e aí os faraós. Temos a sexta dinastia, que Tete, que é um faraó interessante, Userkaré, Pepi I, né? São os... Quer dizer, por mais que a gente escave aquele lugar lá, encontra coisa. Tá? Eu participei de uma semana de escavação no Vale dos Reis. Olha, o que tinha de coisa dentro daquela tumba, a tumba do Ramsés II é considerada a maior tumba, né, que existe. Porque ela é um labirinto, ela é imensa, gente, e toda feita, escavada na rocha. É coisa que a gente não vê hoje, coisa que não dá para fazer. Você pega um engenheiro, escava aqui um negócio numa rocha pura, o cara não vai saber. Vai ser caro, vai ser complicado. Então nós temos aqui a sétima e oitava dinastia. Né? Aí começa um período meio complicado para o Egito. Segundo os estudiosos, a cheia do Nilo, nessa época, ela não foi fluente, ela não foi constante. Começaram a entrar uns povos, vindo lá do Oriente Médio, barbudos, que conheciam o cavalo, conheciam a biga. Sabe o que é biga, né? Biga é aquela carroça com 2 rodas, o cara ficava em pé, o cavalo puxando. E os egípcios, coitados, com lança de pedra, tentando ir contra uns guerreiros armados dessa maneira. Os egípcios então conseguem dominar o Egito bem. O Egito passa por um dos piores períodos da história. Bom, o que acontece? Na nona, 10ª dinastia, na 11ª, esses faraós aqui, na realidade, eles não eram egípcios,
nessa época então que entrou o cavalo no Egito. Camelo não, camelo não tinha. Entrou só o cavalo no Egito. E os Ixos então começaram a dominar. Todos esses faraós aqui eram Ixos. Né? Depois nós tivemos aqui a 13ª, que também foram Ixos. Na 14ª já começa a acontecer alguma revolta contra os Ixos. Nós temos então a 18ª dinastia. Bom, foi essa dinastia que conseguiu expulsar os Ixos através de uma mulher chamada Camose. Eu tenho todo um documento que fala dessa dinastia. Foi a dinastia que tirou os egípcios do governo dos Ixos, aproveitou os cavalos, aproveitou o ferro, o bronze, né, que eles não conheciam o ferro até aí. Então aproveitou toda uma tecnologia que eles não existiam. Né? Vamos falar agora dessa 18ª dinastia, que começa com Amoses. Amoses, além de ter derrotado os Ixos, ele foi considerado um dos maiores criadores de cavalo do mundo. Muitos criadores de cavalo, donos de aras, têm Amoses como padroeiro dos criadores de cavalo. Todas as técnicas de alimentação, de adestramento, ainda vêm aqui do período de Amoses. Vocês têm uma ideia. Então ele absorveu essa técnica dos Ixos, de adestramento de cavalo, de criação de cavalo. Gente, cavalo, numa terra daquela seca, né, até se adaptar àquilo é um negócio complicado. Então foi Amoses que fez isso. Então ele ampliou lá as fronteiras da Síria, né, chegou até a Terceira Catarata. Nós temos Amenófis I, né, que foi considerado também um grande faraó, foi venerado como Deus. Tutmés é considerado o padroeiro da Rosa Cruz. Ele é considerado o iniciado e os Rosa Cruzes o consideram o predecessor, a pessoa que deu início à Ordem Rosa Cruz. Foi pai de uma pessoa muito interessante, chamada Hatshepsut. Depois nós temos Tutmoses ou Tutmés II. Esse Tutmés II aqui, o que aconteceu? Tutmés I morreu. Tutmés II, ele se casa com Hatshepsut, passa a ter um filho. Essa Hatshepsut, ela não era rainha, não era nada. Ela era a sexta esposa. Aliás, a palavra rainha não existe no Egito, tá? Não existe. Ela é a primeira esposa real, ponto. Rainha não existe. Casada com um rei, não. A palavra rainha no Egito não existia. Então o que acontece? Nasce Tutmés III, que Tutmés II morreu muito jovem. Então Tutmés III não conseguia reinar ainda porque era muito pequeno. Então Hatshepsut, que foi então a regente do trono. Só que a Hatshepsut fez? Ela governou o Egito e foi um dos maiores faraó do mundo, do Egito. O que ela fez? Ela alargou fronteiras, tem até um slide só para ela. Ela construiu esse templo aqui de Luxor. Gente, se vocês forem nesse templo aqui, o negócio é grande. É de uma imensidão, ele é escavado na rocha. Se vocês olharem esse negócio em ruína, vocês já vão ver assim, um negócio extremamente majestático. Esse negócio, quando estava na época do esplendor, você imagina, devia ser uma construção magnífica, gente. Escavado na rocha. Um templo imenso, escavado na rocha. Então nós temos aí Hatshepsut. Aqui tem uma estátua de Hatshepsut feita numa pedra. O que acontece? Quando eu estava conversando com esse meu professor de arqueologia, eu falei para ele, escuta, então como é que os egípcios conseguiam quebrar as pedras? Com que material que eles usavam lá nos martelos? Era uma pedra. A pedra considerada a mais dura que existe. Só que eu fui com ele no Museu do Cairo, ele me mostrou isso aqui. Sabe de que é feito esse monumento aqui? Dessa pedra que a pessoa acha que é um instrumento. Tá? Então, volta então a estaca zero ali. Não sabe de que foi feito. Voltando então a Hatshepsut. Dizem, más línguas, que ela era obesa, ela era muito gorda. Tá? O que ela fez? Ela usava a barbicha do faraó. Ela se masculinizou totalmente para poder
obter respeito dos egípcios e governou o Egito com mão de ferro. Foi um dos melhores governos. Ela ampliou fronteira, ela chefiou batalhas, construiu obeliscos. Ela tinha um amante chamado Senmut. Ele era assim, ele era um engenheiro, ele era talvez a pessoa que fosse responsável por todas essas construções, era amante dela, e então ela restituiu um festival que há muito tempo estava morto no Egito, que era um festival da cerveja, né, que era um festival regado a muita cerveja e orgias. Então ela restituiu esse festival. O que acontece? Quando Tutmés cresce, Hatshepsut de repente ela some. Não se sabe mais Hatshepsut. E Tutmés, ele apaga todos os vestígios de Hatshepsut. Se vocês forem nesses lugares onde está o lugar de Hatshepsut, está tudo picotado, tudo quebrado. Tá? Ele tomou cuidado de apagar tudo. Graças a uma tumba de um faraó, tinha referência a Hatshepsut. Foi aí que os arqueólogos conseguiram descobrir a existência de Hatshepsut e começaram a ir atrás. Bom, essa aí é a múmia de Hatshepsut. A história da múmia de Hatshepsut é recente. Tem um camarada chamado Zahi Hawass, que é o chefe do Departamento de Antiguidades do Egito. Ele é muito famoso, está toda hora no Discovery, fala muito. O cara... Então, ele chefiou umas buscas atrás de Hatshepsut. Como é que ele descobriu? Ele foi numa tumba e descobriu 3 múmias. Ele sabia que uma dessas 3 múmias era Hatshepsut, mas ele não tinha certeza. Como eu falei com vocês antes, as vísceras eram guardadas em canopos, não é isso? Ele pegou um canopo de Hatshepsut, começou a verificar, dentro desse canopo tinha um dente. Ele tentou pegar vestígios de DNA desse dente e tal, mas não conseguiu, porque é muito antigo, o DNA todo partido, todo quebrado, não conseguiu. O que ele fez? Ele pegou o dente e foi na boca de todas as 3 múmias. Na terceira múmia, o dente se encaixou como luva. Então, naquele canopo está escrito que aqueles órgãos eram de Hatshepsut. Então, graças a esse dente, ele descobriu a múmia de Hatshepsut. Isso recentemente, tá? 27 de junho de 2007. Bom, em 1453 a 1419, nós tivemos aí Amenhotep, Amenófis. Está aí os 2 nomes dele, tá? Porque cada faraó tinha 2 nomes. Tá? Que queria dizer Amon, sou satisfeito. O que aconteceu com Amenhotep II? Amenhotep II, naquela época já existia esfinge. Aliás, gente, esfinge, ninguém sabe do jeito dele. Ela é muito mais antiga que as pirâmides, muito mais antiga de qualquer coisa que a gente descobre. Ninguém sabe. Existem alguns relatos de caravaneiros, de pessoas de caravana, que durante tempestades de areia conseguiram ver outras esfinges iguais a essa no meio do deserto. Dizem que ela não é a única. Que as outras esfinges estavam cobertas de areia. Essa aqui, por exemplo, até bem pouco tempo, era só a cabeça dela que aparecia. Ela foi toda descoberta depois. Ela ficou durante milhares de anos só com a cabeça do lado de fora. Tá? Então o que acontece? Essa esfinge, notem que a cabeça dela, ela não está proporcionalmente, ela está menor. Conta-se que Amenhotep, numa caçada dessas aí, e ali dormiu, ele foi descansar da caçada e dormiu perto aqui, entre as patas da esfinge, foi lá, se abrigou, dormiu, lá passou, pernoitou. E ele teve um sonho. E esse sonho a esfinge estava falando com ele: se você me restaurar, se você me embelezar, você vai ter vida longa, seu reinado vai ter vida longa. Então, Amenhotep II, ele deu uma... Dizem os cientistas que ele reesculpiu a cabeça da esfinge para parecer com a cabeça dele. Tá? Por isso que ela é menor. Ela foi novamente reesculpida. Tá? Não existe prova, existem suposições. O problema de arqueologia é isso, né? São suposições. Tá? Então é um monumento mais antigo, ninguém sabe como ele começou. Tá?
ela é totalmente inteiriça, ela não tem nada por dentro, já passaram aí ultrassom, já fizeram diabo, raio-x, ela é totalmente inteiriça, ela não tem túnel, não tem nada por dentro. O que tem são marcas de passagem de água, que as pessoas falam que essas marcas aqui são marcas de erosão de um tempo que nessa região ainda era mar. Olha, bota tempo nisso. E existem vestígios de água dentro da esfinge, desse tempo aqui. Bom, vamos para Amenófis III, então, que é o responsável por grandes trabalhos arquitetônicos. Ele faz o templo de Luxor, faz o Colosso de Menon. Essa época foi uma época que o Egito ele começou novamente a ser um país. Então, esse Amenófis II ele casa com uma rainha chamada Ti. Essa rainha ninguém sabe onde veio. O que se tem certeza é que era uma bruxona de excelente qualidade. Ti, ela tinha conhecimentos esotéricos, ela tinha conhecimento. Existem livros e livros e livros sobre a rainha Ti. Só sobre ela, de suposições. Ela tinha conhecimento de magia, ela veio com um conhecimento totalmente diferente. E esse conhecimento, então, ela passou para o filho dela. Quem era o filho dela? Ó, o filho dela. Maluco, completamente louco. Mas o que esse cara fez no Egito? Ele olhou para aquele monte de Deus do Egito e falou assim, escuta aqui, está com muito Deus aí. Eu só acredito em um Deus único. Esse Deus único é aquele que, se ele não existisse, nós não estaríamos aqui. É o Sol. Então ele instituiu o monoteísmo no Egito. Mas o que aconteceu com todos aqueles sacerdotes, né? Toda aquela Brasília que se criou ali no Egito, né? De doações, né? De boa vida? Os caras começaram a ficar meio, pô, cara, mas e o Amon, e o Ptah, e o Tote? Não existe. Ele acabou com o clero. Ele simplesmente acabou com o clero. Olha, gente, se vocês se lembram de algum governante que tentou bater no clero e se deu bem, eu não me lembro. E ele fez isso, gente. Ele acabou. As artes, todas essas artes egípcias que aconteceram até hoje, eram suposições de rostos. Todas as esculturas no período de Akenaton, foram esculturas das pessoas tais como elas eram, sem nenhum embelezamento. Casou com uma mulher considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. A Bela chegou, né? Nefertiti. É o significado de Nefertiti, a Bela chegou. Ele instituiu então o monoteísmo. Ele funda uma cidade chamada Quetaton, num lugar chamado Tel El Amar. Gente, se vocês forem hoje lá, vocês não vão encontrar nada. Arrasaram a cidade de um tal jeito que a gente só vê iníciozinho de paredinha assim. Acabar com a cidade. Mas tem gente cavando ali, está achando coisa, tem muita coisa que estão achando. Essa cidade ela foi construída num local extremamente assim, especial. Um local onde o sol ele saía da montanha de uma forma e ele construiu templos e que esse sol iluminava determinadas partes do templo. Um negócio, entendeu? Só que ele foi totalmente arrasado, isso aí. Olha aqui, gente. Só que ele era o seguinte, ele era um rei zen, tá? Ele não queria saber de conquistar nada, ele não queria saber da economia, ele não queria saber de coisa nenhuma. Ele criou mais de 200 hinos a Aton. Ele vivia lá, né? Criando lá os hinos da Aton, ele foi vivendo aquela vida zen dele, não quis saber o que aconteceu com o reino do Egito nessa época. Começou a ter problemas. Não tinha ninguém que administrasse o Egito. Não. Olha uma coisa interessante, olha o formato desse cara. Ele não era muito normal, não, né? É bem, uns dizem que ele não era homem, que ele era mulher. Olha o formato aqui das coxas aqui. Tinha um formato meio estranho, né? A cabeça muito alongada. Alguns dizem que ele, alguns estudiosos dizem que ele sofreu de uma síndrome chamada de Freuler, ou síndrome de Marfan, que é chamado hoje de gigantismo. Tá?
Outros dizem que ele era uma mulher. Outros dizem que ele era hermafrodita. E outros dizem que ele era Moisés. Ele e Moisés eram a mesma pessoa. Ora, vamos tentar aqui traçar um paralelo. Quem foi Moisés? Foi um príncipe, que viveu no Egito como um príncipe, e de repente saiu fugido do Egito e levou um monte de gente com ele. Akenaton, até hoje ninguém sabe o que foi feito dele, como terminou o reinado dele. Ninguém sabe. Só sei que de repente ele desaparece. Então, diversos estudiosos, gente boa, estão dizendo que ele e Moisés eram a mesma pessoa. Por quê? Porque Moisés era o quê? Monoteísta. Akenaton era o quê? Monoteísta. Ele tinha um séquito. Ele trouxe esse séquito e voltou com esse séquito para a Palestina. Essa estátua está lá no Museu do Cairo. É uma estátua grande, bem grande. Tá? A minha cabeça bateu mais ou menos assim. É bem grande. Tá? Então estamos aí. Akenaton. Tá? Vamos para continuando para a 18ª. Então nós temos. O que aconteceu com Akenaton? Subiu. Quem que vai governar o Egito? Bom, Akenaton tinha um filho lá com a 16ª escrava, 20ª escrava. Eles trouxeram então Tutankhaton para reinar, com o clero, né? Assumiu outra vez o Egito, colocando a seguinte condição para Tutankhaton: você vai ter que mudar teu nome, meu filho. Tutankhaton, Atom não existe mais. Então você vai virar Tutankhamon. Tá? Tutankhamon. Ankh, além de ser uma letra, significa vida também. Tá? A tumba de Tutankhamon foi a única tumba intacta, tá? Porque todas as tumbas que foram descobertas até hoje, elas foram saqueadas. A tumba de Tutankhamon foi a única tumba intacta que se teve notícia até hoje. Isso aqui é uma placa de ouro, está lá no Museu do Cairo, cheio de alarme, segurança, tudo em volta, vocês podem ver, está lá, ouro puro. Tá? Foi descoberto então por Carter, né? Nós temos então Tutankhamon, de repente ele morre muito jovem, morre muito novo, e entra para governar o Egito um tal de Ai, que segundo alguns estudiosos foi ele que assassinou Tutankhamon. Inclusive acham que Tutankhamon tem uma marca de batida na cabeça, aí outros desmentem essa teoria de que isso não existe, tem marca de batida coisa nenhuma. Tá? Então tem um reinado de Ai. Depois de Ai entra aqui Horemheb. Então nós temos aí a 19ª dinastia, que começa com Ramsés I. Aí começa talvez o último suspiro de um país. Daí para baixo o Egito começa a se definir. Ramsés I tem um filho chamado Sete I, que foi o cara que conquistou toda aquela redondeza do Egito. O Egito nessa época ele era um império imenso. Então ele tinha, a Palestina estava em poder do Egito, a Núbia estava em poder do Egito. Então ele era um império. Talvez nessa época o Egito tenha alcançado o maior tamanho que ele conseguiu ter. Através de Sete I, que teve um filho chamado Ramsés II. Já ouviu falar desse camarada? Foi o maior faraó de todos os tempos do Egito. Estou falando isso porque ele conseguiu coisas que o Egito jamais conseguiu. O Egito, no tempo dele, passou a ser o maior império da antiguidade, em termos de tamanho e em termos de riqueza. Ele foi o faraó que teve, talvez, um dos maiores. Ele reinou durante 60 anos. Ele morreu com 80 e poucos anos, gente. Naquela época, a estimativa de vida era muito pequena. E o cara morreu, segundo alguns, de um abscesso dentário. Ele teve um abscesso, não curou, morreu. Deu infecção e morreu. Né? Esse Ramsés, né, que então conta a história de Moisés. Né? A história oficial de Moisés conta que Moisés era quase um irmão de Ramsés. E então foi nessa época então que houve o êxodo, né? que o povo hebreu saiu fugido para o deserto. O tal faraó que sofreu as pragas do Egito, segundo os estudiosos, foi Ramsés II. Bom, casou com Nefertari. Né? Nefertari foi daquelas mulheres que assumiam o reinado junto
com Ramsés. Por quê? Porque Ramsés vivia em guerra, vivia fora, vivia construindo coisas grandes, vivia, então, talvez todo o reinado de Ramsés foi administrado por Nefertari. Por isso que ela é bastante famosa, bastante conhecida. Uma história interessante é o seguinte: Ramsés, além de ser um cara bom, ele era um bom marqueteiro. Os maiores inimigos de Ramsés naquela época eram os hititas. Os hititas viviam na região da Síria, ali pelo Líbano, naquela região, lá no norte da Palestina. E eram, sim, inimigos do Egito, em termos de poderio militar, quase igual. Ramsés então foi até Kadesh. Kadesh é uma localização da Palestina, quase perto de Jerusalém, fica quase no meio da Palestina. Ele teve uma batalha com os hititas. Essa batalha não via nem para cá nem para lá. Era uma batalha que não tinha, nunca ninguém conseguia ganhar, ficava sempre em pé de igualdade. Então o que Ramsés fez? Chegou perto do rei dos hititas e escutou: já que o negócio aqui está meio complicado, vamos ver se a gente entra num acordo aqui, você fica com um pedacinho, eu fico com outro. Beleza. E ele entrou então em Tebas como se fosse o grande vencedor da Batalha de Kadesh. Então a Batalha de Kadesh é considerada a batalha mais polêmica de todos os tempos. Ele construiu monumentos. Isso aqui, gente, é grande. Tá? Isso aqui é Bucimbel, um negócio. Para vocês terem uma ideia, quando foi construída a represa de Assuã, na década de 60 no Egito, diversos arqueólogos se juntaram, pegaram esse monumento, serraram em diversas partes e transportaram para um outro lugar acima, onde a represa não ia pegar. Tá? Então, mas essa represa, quando foi feita, está aí um pouquinho da sua pergunta, tem muita coisa dentro da represa de Assuã hoje que está fora do alcance dos cientistas. O cara resolve fazer uma represa num lugar que... Tá? Então ele deu maior prioridade ao progresso. Hoje a cabeça do Egito já é outra. Ele sabe que tem aquilo lá, que aquilo pode render mais do que represa e está dando maior, investindo mais na parte histórica deles. Tá? Esse aí é ele, conheci também pessoalmente, está lá no Museu do Cairo. Algumas coisas interessantes que a gente pode ver da figura dele: ele tinha um nariz adunco, tá vendo? Ele era narigudo, tem uma série de outras características dele. Tá? Esse aí então é o nosso... Bom, daqui agora já começa a bagunça. Tá? Ramsés morre, não encontra herdeiro, entra um monte de gente que toma um reina 4 anos, o outro rouba o reinado, reina por 2 anos. Acabou. Aqui é a 19ª dinastia, a gente não pode mais considerar dinastia. Tá? Teve até uma rainha, tá? Aí veio um monte de Ramsés, tudo com o nome de Ramsés, mas nenhum deles se igualou ao grande Ramsés II. Tá? Aí começou a entrar sacerdote para tomar conta do país, diversos. Tá? Todos esses reis aqui, nenhum deles, olha, foram reis assim, o Egito entrou numa decadência, começou a esquecer dos deuses, começou a esquecer da cultura, começou a esquecer de uma série de coisas, começaram a saquear tumbas, né? Começaram a perder tudo aquela civilização, começou a se acabar por aí. Então o que acontece? Né? Os líbios tomam o Egito. Tá? Depois, né? Aí entre os núbios, que eram inimigos lá do sul, tomam o Egito também, tá? Acabou. Aí entra aqui também a dinastia Saíta, que eram os saítas, uns povos que viviam no oeste do Egito. Tá? Acabou. Aí, gente, acabou o Egito, conforme nós conhecemos até agora. Tá? Aí entra os persas. O que os persas levam para o Egito? O camelo. Tá? Aí é que começa, que o camelo entra no Egito. Tá? Eles começam a dominar com Cambises, com Dario, com Xerxes, né? Todos aqueles reis persas famosos, eles começam a conquistar o Egito. Acabou, gente. Acabou. O Egito aí passa a ser uma satrapia persa. Continua. Aí, até agora persas. Aí entra um cara chamado Alexandre o Grande. Né? O que ele faz? Ele toma o Egito, normalmente. Só que ele faz o seguinte: como os domínios de Alexandre eram muito extensos, ele não podia reinar aquilo tudo. O que ele fez? Ele deu cada pedaço do domínio dele a um general. Ele pegou o reino do Egito e deu
um general dele chamado Ptolomeu. Esse Ptolomeu foi coroado faraó. Daí saiu todas as dinastias chamadas ptolomaicas do Egito. Aí começou a surgir o Egito grego. Foi aí que Khufu passou a se chamar Kelps, tá? Cafre passou a se chamar Kefren, e um monte de outros nomes gregos foram dados ao Egito. Desses reis aqui, todos os Ptolomeus, eu sublinhei um aqui, ó. Uma rainha chamada Cleópatra VII. Teve outras Cleópatras, tá? Mas a Cleópatra, aquela Cleópatra, era a Cleópatra VII Filopato. Essa Cleópatra tem umas histórias interessantes, né? Nós estamos acostumados a ver Cleópatra naquela figura da Elizabeth Taylor, né? Linda lá, né? Toda aquela. Mas a história não conta isso. A história conta que Cleópatra era uma mulher desprovida de qualquer atributo físico de mulher desejável. Tá? Ela era uma pessoa de uma inteligência rara. Ela era muito inteligente, ela era uma líder mais. Aí nós temos todas as ideias que fizeram de Cleópatra. Nós temos essa aqui, que eu acho menos provável. Agora, as moedas de Roma, do tempo romano daquela época, mostram a efígie de Cleópatra, que ela não era lá essas coisas não. Né? Mostra aqui, está vendo aqui? Tá? Tem uma série de filmes chamada Roma, que passou muito na HBO. Vocês viram essa série? Essa série conta a história de Cleópatra e põe uma artista que, para mim, no meu ver, essa atriz, ela é a Cleópatra. Ela era pequenininha, magrinha, assim, toda sem jeito. Aquela pessoa, entendeu? Inteligente, ágil, que tem ideias rápidas e que entendeu? Essa é a Cleópatra, que eu, na minha opinião, ela é a Cleópatra. Ela conseguiu pegar César, ela conseguiu conquistar o cara mais poderoso do mundo, que era César, gente. Ela tem aquela história que ela se apresentou a César enrolada no tapete, né? Que trouxeram o tapete para César, desenrolaram o tapete, ela estava dentro do tapete. Ela não tinha nada de sedutora? Ela era sedutora. Nesse filme Roma mostra uma pessoa que sem nenhum atributo físico de sedução, mas de um olhar extremamente sedutor, de maneiras sedutoras, ela seduzia. Tá? Então essa era Cleópatra. Tá? Que Cleópatra tentou trazer aquela magnificência do Egito Antigo para essa época, mas não conseguiu. Ela começou a se vestir de Ísis, ela começou a tirar o panteão grego, mas aí não adiantou, porque todos nós conhecemos a história. Né? Ela se suicidou como uma áspide, né? Como uma serpente. Porque, né, Marco Antônio, né, ela, depois que César foi embora, ela teve um filho com César chamado Cesário. Né? César morre, assassinam César. Marco Antônio assume o comando de Roma, vai para o Egito fugido, né, porque Augusto começa também a querer tomar Roma. Né? Então, quando Augusto chega no Egito, e Marco Antônio então não se entrega, ela engana Marco Antônio. Ela fala assim: Marco Antônio, é melhor a gente se suicidar. Tá bom, você se suicida primeiro. Ele se suicidou primeiro. Ela não. Ela foi lá tentou negociar com Augusto ainda. Não, Augusto, porra. Né? Deixa a gente viver. Augusto falou assim: não, você vai, vou passar você na faca. Aí que ela se suicida com uma áspide. Tá? Então, de boba, ela não tira nada. Tá? Bom, então a partir desse momento é uma província romana, acabou. Entram os coptas, entram os bizantinos, aí entra o Egito começa a se arabizar. Aí que o árabe passa a ser a língua do Egito. E os coptas, até hoje, são os que mantêm aquela língua antiga do Egito viva, sabia? É uma igreja, são os padres. Uma igreja católica copta, eles não obedecem ao Papa. Tá? Vocês vão em Jerusalém, lá no Santo Sepulcro, tem umas 7 facções da igreja católica. Tem a católica romana, que a gente conhece,
né, que obedece ao Papa, tem a copta, que é essa aí do Egito, tem a ortodoxa armênia, a ortodoxa grega, a ortodoxa russa. Brigam o tempo todo. Há pouco tempo saiu uma pancadaria lá dentro entre o copta e o armênio, que deu polícia, deu diabo. Vocês têm uma ideia, eles não se entendem. Sabe quem toma conta da igreja do Santo Sepulcro? O casal de árabes. Vocês têm uma ideia como é que o negócio é. Como é que... Tá, então entra o período bizantino e copta, os árabes então invadem o Egito, aí o Egito passa a ser árabe daí para frente. Tá? Então após a Segunda Guerra Mundial os ingleses tomam o Egito, tá? E hoje o Egito é uma república chamada República Árabe do Egito, né? Com essa bandeira, esse hino, está aqui, ó, vocês podem entender tudo que é o hino do Egito, podem ler aqui, está aqui a transliterado, e aqui está